Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando o nosso super curso sobre a Lei 8.112, né? É isso mesmo, agora a gente vai falar ou abordar o assunto responsabilidade, né? Antes de eu falar do assunto responsabilidade, você tem que fazer uma introdução. Nós estamos estudando o quê? O título 4º da lei, do estatuto. O que diz o título 4º? Do regime disciplinar, ou seja, o servidor... Agora, aqui ele tem obrigações, tem deveres, tem posturas a serem adotadas, né? Tem comportamentos requeridos, né? O primeiro, primeiro capítulo, né? Que é o quê? 2 deveres, consagrados no artigo 116. Lá nós temos todos os deveres, né? Todo o dever do servidor. Depois, das proibições, aquilo que é proibido ele fazer. Terceiro, da acumulação. Acumulação que é de cargo público. Ele só pode acumular, né? Determinadas situações, especificamente aquelas previstas no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. E aí, professor? Agora a gente vai das responsabilidades. Quando a gente falou da responsabilidade, você tem que entender o seguinte, né? Que o servidor, olha aí, o servidor, o professor escreve bonitinho, responde. Responde, 2 pontos, né? Ele responde, né? Responde o quê? Pelos seus atos. Olha aí, pelos seus atos. Responde a quem, professor? Primeiro, né? A própria administração pública, aqui, ADM, administrativamente. Segundo, se ele causou dano à administração pública, se ele causou dano material, né, a terceiro, a outrem, ele vai responder civil, né? Ou seja, ele vai ter que devolver, repor aí o dano causado. E se ele cometeu alguma infração que é crime, né? Crime contra a administração pública, ele vai responder criminalmente, né? Aqui, eu gosto de colocar isso aqui, xilindró, cadeia, né? Penalmente, crime. Então, administrativamente, ele vai responder pelo seu cargo, né? Ele vai responder pelo seu cargo, seu vínculo com a administração. Civil, financeiramente, pelo dano material. E penal, criminalmente. Crime. Tá? Crime. Ah, professor, é isso? É isso. Puxa, que legal, né? Mas pronto, então ele responde. Então dá responsabilidade. Com isso, você já sabe que o servidor público tem quantas responsabilidades? 3 responsabilidades. Consagrado no artigo 121. Olha lá, né? O servidor responde civil, tá? Penal, e administrativamente pelo exercício, atenção, irregular, não regular, irregular, tá, de suas atribuições. Então tá aí. Então ele fala, artigo 121, que ele responde aí, tá, civil, penal e administrativamente. Professor, civil vai ser o artigo 122. Penal, o artigo 123. Administrativamente, artigo 124. Tá aí. Olha aí, como é legal, né, a gente estudar, né, cara? Você vai fazendo essas conexões, cara, você consegue fixar de maneira mais tranquila. Sendo assim, vamos lá falar da responsabilidade civil, tá? Responsabilidade civil consagrada aqui no artigo 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo. Vamos lá. Responsabilidade civil. Você tem que entender o seguinte, nesse caso, tá? Que ocorreu um dano, tá? Material, tá? Esse dano material, omissivo, eu deveria fazer, mas eu não fiz, eu fiz omissivo. Se eu tivesse feito, o que aconteceria? Não teria essas consequências. Comissivo, não, eu agi, eu fiz, foi decorrente desse ato que eu fiz, comissivo, que causou o dano. Então eu tenho que reparar esse dano. O ato do dano, doloso, eu tive a intenção de fazer. Culposo, eu não tive a intenção de fazer, né? Que resulte em prejuízo, ao erário ou a terceiro. Ele causou um dano. Esse dano aqui, é prejuízo. E esse prejuízo para a administração pública, olha aí, ou para terceiros.
Se ele causou esse dano, ele vai ter que reparar o dano, né? Ou então a responsabilidade decorre, né? Então ele vai reparar esse dano, né? Ou seja, eu não tive a intenção, eu não fiz nada, então não vou reparar o dano. Parou. Você vai reparar o dano sim, né? Você vai reparar o dano sim, né? Vamos lá, parágrafo 1º, tá? A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista do artigo 46, que é desconto em folha, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito via judicial, né? Professor, não é o seguinte, né? Então, ele vai reparar o dano. Professor, ele agiu dolosamente, foi provado isso. Né? Então, ele quis causar o dano a terceiro, por exemplo. Ele quis causar o dano, né? A administração pública, né? O que diz o artigo 46? Uma concessão. Se o cara está devendo a administração pública, né? Ele pode parcelar até um determinado valor, né? Do seu percentual, do seu lerite. Está lá. Aí o que acontece? Como ele teve a intenção, ele falou o seguinte, que eu vou só liberar 46 se ele, né, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito via judicial. Só se ele não tiver como pagar aquele débito que eu vou descontar em folha, uma punição, né? Ele vai te descapitalizar o cara, né? Normalmente o povo não tem nada, né? Mas tudo no salário mesmo, né? Infelizmente, gente, a maioria dos servidores públicos, eles têm pouca educação financeira, né? Não todos, né? Eu vejo que o pessoal está muito endividado, né? Artigo 2º, parágrafo 2º, olha, tratando-se de dano causado a terceiros, tá? Responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Olha que coisa legal, né? Então eu tô lá, Luizão, de boa, né? Professor lá, pô, fiz uma cagada. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponta a ponta digital, super competitivo, 100% gravado em AD em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.